Olá, eu sou a Deise Feitosa e este é meu amigo Bruno Martins. Estamos aqui hoje no SETcast. Juntamente conosco está o Silvio Soledade, presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda e Publicidade. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Deise, pelo convite. Obrigado, Bruno. É um prazer aqui estar com vocês. Maravilha! Só lembrando que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão. Participou da definição do modelo da TV digital e agora dos trabalhos voltados à famosa e bem falada por aí TV 3.0. Bom, e a SET quer estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. Estamos aqui agora com o SETcast, que é uma proposta de conversa aberta com profissionais sempre muito especiais e convidados sempre muito interessantes. E hoje falaremos sobre tecnologia, sobre propaganda, sobre publicidade e muitos outros assuntos. Maravilha! Bom, vamos começar então. Vamos começar. Seja bem-vindo mais uma vez, Silvio. Obrigado, Deise. Conta um pouquinho pra gente quem que é o Silvio. Bom, Deise, nós temos tempo para falar sobre isso? Temos! Na verdade, aqui é uma trajetória longa. Exato. É, um bom sinal. Eu parei nos 25, então eu tenho mais de 25 anos, parei por aqui, de experiência nessa área de comunicação. Hoje eu sou presidente da Associação de Profissionais de Propaganda, estou no segundo mandato. A Associação de Profissionais de Propaganda é uma associação parceira da SET, como você falou, também é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo capacitar e desenvolver os profissionais que atuam na indústria da comunicação. Para vocês terem uma ideia, Deise e Bruno, a APP este ano faz 86 anos. Todas as iniciativas que vocês imaginam que hoje que estão no nosso mercado, em termos de grupos e coletivos profissionais, passaram pela APP. A APP ela foi criada pelo Orígenes Lessa, até então, que era o poeta, e numa época que a publicidade era feita por poetas e escritores, porque nós não tínhamos profissionais. Então, a partir dessa iniciativa de criar um grupo de profissionais que atuavam na indústria da propaganda e desenvolver novos profissionais, que hoje faz com que a nossa propaganda seja relevante, criativa e reconhecida no mundo inteiro. É onde eu me divirto é na APP, mas onde eu trabalho mesmo é na Plano Gestão, que é uma consultoria de gestão em processos, que eu sou sócio há 10 anos e que tem o foco em gestão financeira e processos para empresas de economia criativa, principalmente agências de propaganda e produtoras de audiovisual. Eu fico pensando aqui, Bruno, nessa época em que poetas, né, que tocavam a publicidade no Brasil, quiçá as pérolas, as maravilhosas, né, que saíam aí nessas peças. Até hoje nós temos grandes poetas, grandes escritores e grandes artistas que fazem a nossa propaganda ainda ser criativa e reconhecida no mundo inteiro. Haja visto os resultados nesse ano no Festival de Cannes. Então, assim, olha como nossa propaganda ainda ela faz diferença no mundo inteiro pela qualidade dos nossos profissionais. Você tem alguma história assim para contar nesse sentido da poesia na publicidade de propaganda, enfim, histórias? Olha, um caso emblemático e recente é o caso da Volkswagen, comercial da Volkswagen, né, que usou via inteligência artificial imagens da Elis Regina. Olha, talvez a geração do Bruno, o Bruno é novinho, talvez não se lembre da música. Minha filha, por exemplo, não conhecia a música, que é a música original do Belchior, e que para nós, dessa geração, além de lembrar da música, quem nunca passou não teve convivência com algum carro da Volkswagen, seja uma Kombi, um Brasília, um Fusca. Então essa propaganda ela nos trouxe algo de positivo, de familiar, de a gente lidar com os nossos familiares mesmo, né? De a gente retomar a nossa vida. Foi uma coisa assim, uma criatividade a serviço da arte. Teve lá suas polêmicas, né? Por conta de colocar aí essas duas gerações, direitos autorais, direitos de imagem. Mas trouxe o assunto à tona, né? Fez a sociedade refletir sobre esse tema, né? Mas quando há direitos de imagem sendo discutida, no caso, houve uma aprovação e autorização da família para ser utilizada a imagem. Então,
a partir do momento que há respeito à lei, não há nenhum problema. A criatividade, ela faz parte, ela é provocativa. Então, nós temos que sempre... A tecnologia está aí para isso, para a gente rever, para a gente reanalisar, para a gente revisar processos, revisar situações que impactam a nossa atividade. Isso é normal. Acho que o CONAI entrou com uma representação e tal, né? Isso é muito importante de você tocar nesse assunto, porque não foi o CONAR que entrou com uma representação. O CONAR é um Conselho de Autorregulamentação Publicitária e quem faz o CONAR? Somos nós que atuamos na indústria da comunicação. Quando há uma denúncia do consumidor que se sente lesado ou que quer alguma explicação a mais, o CONAR age sobre qualquer denúncia, mesmo que seja uma única denúncia. O CONAR traz esse assunto para a tona, ele é discutido numa assembleia entre as partes, eu digo as partes o anunciante e a agência, e depois o CONAR toma uma decisão. Então, há um ruído de que o CONAR entrou com uma representação. Não, o CONAR aceitou um posicionamento, uma denúncia de um consumidor e ele coloca essa denúncia a ser discutida numa assembleia. Então, não há nenhuma decisão que foi tomada nesse sentido. Então, é muito importante a gente esclarecer que o CONAR ele não é um órgão censor, ele é um órgão de autorregulamentação feita pelos profissionais que atuam na indústria da comunicação. E esse caso ele é interessante, né, e emblemático, porque a tecnologia ela está bem presente dentro desse caso, né, mas a tecnologia está transformando esse mercado de publicidade, né? A gente vê hoje cada vez mais formatos novos que são possibilitados pelo uso da tecnologia, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse diálogo entre tecnologia, publicidade, novos formatos? Perfeito, Bruno. A tecnologia muda a vida das pessoas. E se muda a vida das pessoas, muda a forma delas se comunicar e interagir. Natural. O que a gente não pode esquecer é que a comunicação, ela sempre foi fundamental para a relação humana. A comunicação começou nos tempos mais remotos com as pinturas rupestres que se utilizavam para expressar uma vontade, expressar um pensamento. Então a comunicação é fundamental e é natural que ela se adapte às novas realidades. A comunicação, a propaganda especificamente, ela é uma atividade que ela sofre muito com a tecnologia, mas ela aprende muito rápido, porque é natural do ser humano a gente se adaptar. Então a tecnologia está aí para que facilite a nossa vida e não substitua algo que a gente já faz, que é se comunicar. Então nós temos que interagir com as plataformas que estão à nossa disposição e entender que o consumidor mudou. Hoje, por exemplo, o consumidor ele está presente, está conectado em vários equipamentos ao mesmo tempo. Ele está no Kindle, ele está no celular, ele está assistindo televisão, ele está ouvindo rádio, tudo ao mesmo tempo. E, às vezes, lendo um livro no formato tradicional. Então, as marcas precisam entender que se mudou o comportamento, mudou a forma de se conectar com o consumidor. E a propaganda ela tem a necessidade de se adaptar a essa nova realidade. Não combater a tecnologia, mas se aliar à tecnologia. Excelente. Inclusive, falando nisso, temos aí o exemplo da TV 2.5, 3.0, que a gente tem mais possibilidades aí em relação à interação com a televisão e a questão de anúncios publicitários, a produção de anúncios mais interativos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as possibilidades, modelos de negócio, como é que você vê essa inovação tecnológica que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Perfeito. Você sabe que a gente sempre falou que o consumidor ele que ditava as regras do jogo, né? Que o conteúdo era o rei, que o consumidor era o rei. E hoje são os resultados que ditam a regra, como sempre ditou. E com a tecnologia, com a TV conectada, fica mais fácil você mensurar, você medir os resultados de um exercício, um efeito de uma propaganda. Por isso que vem facilitar muito a vida de quem trabalha com comunicação. É claro que ficou mais difícil você chamar a atenção do consumidor. É por isso que nós estamos brigando, né? Chamar a atenção do consumidor, fazer com que o consumidor se engaje, não só com a dinâmica de uma marca, mas também com a dinâmica de uma ideia, de uma informação. Então, há um mundo muito tênue que a gente precisa entender, que é a informação com profundidade e a informação superficial. Então, esse é um dilema que nós vamos ter que combater muito usando a tecnologia a nosso favor. Agora, a TV conectada, ela é uma realidade. No passado, quando acontecia alguma coisa fora, né, principalmente nos Estados Unidos, no mercado americano, demorava para chegar essa tecnologia para o Brasil. Hoje chega muito rápido. Então existe de nós profissionais essa agilidade no preparo e na capacitação. Aí que funcionam as entidades, como a SET, como a APP, de preparar esses profissionais para essas novas realidades. Então, a função das marcas é chamar a atenção do consumidor para que elas se engajem no que aquela marca está dizendo. E a dificuldade nossa é realmente chamar a atenção. O consumidor ele é multiplataforma, a comunicação
deve ser multiplataforma. E eu acho que isso, de certa maneira, amplia as possibilidades, porque até então a propaganda, a publicidade direcionada era possível via internet, né, via, né, modelo de negócios Google, enfim. E, de certa maneira, agora a gente tem a televisão também nesse cenário. Então, quem está assistindo a sua novelinha, está assistindo o seu telejornal, vai poder também usufruir da propaganda, do comercial de TV que lhe interessa, um torcedor. Então, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre essas perspectivas. Exatamente. Hoje o consumidor tem um controle absoluto do seu tempo. Ele escolhe o momento que ele quer consumir determinado conteúdo. Essa é uma diferença. O que nós temos que estar é presentes no dia a dia desse consumidor, levando informação consistente, informação que seja conectada com esse consumidor. Então ficou mais difícil de entender porque nós temos diversas plataformas interagindo e que o consumidor utiliza também para se comunicar e para passar o teu tempo. O desafio nosso como publicitários é entender essas tecnologias, de que forma que o consumidor interage com elas. Então, como você falou, a gente amplia a nossa forma de estar presente na vida do consumidor. Antigamente, não, eu falo antigamente, mas não é muito tempo isso, a gente tinha contato com a comunicação através do rádio, através do jornal, a revista, ou através da televisão, quando chegava em casa, porque era difícil até ter televisão no escritório. Quem tinha televisão, eu, por exemplo, como sempre trabalhei com comunicação, com propaganda, era comum ter televisores no escritório. Hoje você tem televisor no celular, né? Você consome conteúdo no celular. Então, não é a forma de se comunicar, porque a comunicação ela continua sendo fundamental. A diferença hoje é que você tem diversas formas de estar presente na vida do consumidor. Linguagens e dispositivos. Linguagens e dispositivos diferentes. Você falou uma coisa bem interessante no início da nossa conversa, sobre a mudança de hábito do consumidor, né? E como os profissionais de propaganda e tecnologia se adaptam a isso, né? Uma coisa que eu observo como consumidor é que a gente ganhou o hábito de pular o comercial ali na abertura de alguns vídeos no YouTube, né? Aquele famoso botão de skip, né? E as propagandas estão se adaptando a isso, né? Então, propagandas que a mensagem já impacta o telespectador logo no início ali para ele ficar engajado. Isso tem sido um desafio para as marcas criar conteúdos, assim, está tudo muito rápido, as pessoas estão mudando muito rápido de conteúdo, de plataforma. É um desafio para as marcas criar conteúdo que engaje nesse cenário onde a gente está com tanto ruído de informação? A comunicação sempre foi um desafio para a gente, né? A gente estabelecer a comunicação com o consumidor sempre foi um desafio. Mesmo no início da nossa jornada como profissionais de propaganda, era um desafio também chamar a atenção do consumidor. Você tinha que ter anúncios que tinham a ver com o consumidor e que chamasse atenção. Muitos anúncios não tinham conexão com o consumidor. Hoje não, você precisa interagir com o consumidor. O consumidor hoje ele quer ser ouvido, ele quer falar, ele quer realmente expressar a forma de pensar e as marcas precisam compreender isso. E as marcas já perceberam isso. A dificuldade hoje é os multicanais. O consumidor está conectado hoje na hora que acorda até a hora que vai dormir. Então você tem formas de interagir com o consumidor de uma maneira diferente. Não é só os comerciais de 30 segundos, eles continuam importantes ainda. Porque a TV aberta no Brasil ainda é uma força muito grande. Metade da verba publicitária ainda está na TV aberta e vai continuar porque a TV aberta está presente em 100% dos estados brasileiros. Nós temos problema, por exemplo, de infraestrutura, de tecnologia. Tem lugares que não tem um sinal de celular que funcione, por exemplo. Mas a TV aberta chega lá. Então, a comunicação, ela continua, ela não é substituída, ela soma com outras formas de fazer comunicação. Então, essa é a dificuldade de entender onde o consumidor está, em que momento que ele está, e o que ele está apto a consumir naquele momento. Uma das coisas que eu estava aqui pensando, Bruno, é que a TV 3.0, Bruno e Silvio, é que permite também a interatividade, assim, né? Experiências interativas. Eu não sei se você já sabe de cases assim, que estão sendo testados nesse sentido e se o mercado de publicidade e propaganda se interessa para utilizar essa ferramenta, enfim. Sem dúvida, a interatividade ele é fundamental. Como eu falei, o consumidor ele não quer mais só, ele não quer receber a comunicação de uma maneira passiva, ele quer agir, ele quer ser ouvido, ele quer se manifestar. Veja, durante a pandemia, as marcas que mais conseguiram resultados foram aquelas que ouviram mais os consumidores.
Foi aquelas que de alguma maneira se conectaram com a sociedade, com a comunidade. Essas tiveram resultados. E independente da forma com que ela usou a comunicação. O importante é a comunicação existir, seja utilizando tecnologia, seja através de formatos antigos, que a gente fala antigo, mas que continua sendo ainda relevante no mercado brasileiro. Então, o importante é você se conectar. Hoje, a conexão com o consumidor é que tem relevância. Voltando ao assunto do Bruno, por exemplo, que ele falou, os comerciais de 30 segundos ainda é um grande desafio. Mas hoje as marcas estão presentes dentro do conteúdo, inclusive, né? A gente percebe, por exemplo, como que marcas utilizam bem o conteúdo sem desvirtuar a importância daquela informação, daquele roteiro, mas ela está presente e ela, de alguma maneira, sim, ela impacta o consumidor. Só contribuindo com o seu ponto, né? A novela que está no ar, a novela das 7 da Globo, Vai na Fé, ela está explorando bastante esse recurso, assim, tem várias propagandas que estão acontecendo ali dentro. Acho que o Big Brother fez muito isso, Big né? Brother As duas isso, últimas assim. edições especialmente, assim, me chamaram muita atenção. Mas o cinema já faz isso há muito tempo. Exatamente. Né? Quem não lembra do filme Náufrago? Né? Você tem que vocês lembram da marca. Wilson, né? Então, exatamente, o cinema já faz isso há muito tempo, que é as marcas estarem presentes dentro do próprio conteúdo. De uma maneira orgânica. De uma maneira orgânica, de uma maneira natural, que faça sentido para a comunicação. Porque o consumidor ele também está muito atento. A gente não pode ignorar. O consumidor ele é inteligente, ele sabe aquilo que interessa para ele. Então a gente precisa estar muito atento de uma maneira muito proativa de estabelecer essa conexão com o consumidor. Porque hoje ele tem, como eu te falei, são diversas formas dele usar e consumir conteúdo. Então nós precisamos estar atentos a essas formas com que ele faz. Por isso que as pesquisas estão aí para nos auxiliar. E pegando um gancho que você falou, né? Eu queria uma opinião sua sobre esse mercado de influenciadores digitais, né? Sempre, como você mencionou, né? A comunicação é algo inerente lá aos seres humanos e a propaganda se utiliza disso, né? E sempre tivemos ali embaixadores de determinadas marcas. Eu lembro que o comercial da Bombril, você tinha lá aquela figura icônica, né? Que a gente olha para ele e lembra da marca, né? Só que hoje a gente tem as redes sociais e tem esses influenciadores digitais, né? Como que você vê o papel desses atores, os influenciadores digitais? Como que as marcas se relacionam com essas pessoas, com esses novos agentes? Eu acho que essa é uma questão contemporânea que nós precisamos fazer uso de uma maneira eficaz e eficiente do influenciador. Nós sempre utilizamos influenciadores, só que a gente dava o nome de garotos propaganda. Exatamente. Uma coisa é a criação de um personagem, Bruno. Outra coisa é você ser o embaixador de uma marca e colocar à disposição do consumidor o que acontece na tua vida pessoal. Então as marcas precisam ter muito cuidado e os influencers têm que ter a responsabilidade de saber passar a informação para o seu público e também responsabilidade de lidar com essa marca. O grande desafio nosso hoje é cuidar para que a marca se conecte com o influenciador, que definitivamente respeite o seu consumidor. A gente vê vários casos que influencers que acabam quebrando essa regra e prejudicando a marca e, por conseguinte, prejudicando a tua própria carreira. Então, nós temos várias situações. Não é à toa que hoje os influencers mais utilizados são aqueles que já estabeleceram um elo com as marcas e um elo com o consumidor. A gente vê, por exemplo, figuras como Luciano Huck, figuras como a Ivete Sangalo, que continuam sendo os principais influencers da propaganda. Você fala assim, bom, mas eles produzem conteúdos próprios e têm também o seu acesso via TV aberta, via canais pagos, enfim. Mas porque eles têm uma responsabilidade no trato com a marca e na forma de expor também a sua vida pessoal. Então esse é o desafio que as marcas têm de saber escolher aquele influenciador, aquele embaixador que tem a ver com a sua marca, tem a ver com o seu consumidor e que efetivamente respeite tanto a marca quanto também os seus consumidores. E a gente está se encaminhando já para o final, mas para concluir esse debate, como é que tem sido aí as conversas da APP, junto com a SET, junto com as emissoras de televisão? Como é que tem sido assim, para a publicidade do futuro, para o que está por vir aí com a TV 3.0? Olha, Deise, o que está por vir é sempre um desafio. A gente está se preparando porque está chegando hoje na nossa disposição. Você falou da TV 3.0, que já é uma realidade. A gente está falando de uma coisa que já está sendo utilizada, inclusive. Né? A gente tem dificuldades no Brasil, por ser um país continental, dificuldades de infraestrutura, que a gente sabe disso, né? Que a gente tem
um desnivelamento de acesso à tecnologia no Brasil. Então a gente precisa corrigir com investimento público, com infraestrutura, que isso demora um tempo, que não depende da iniciativa privada só. Mas as empresas estão se adaptando a essa realidade porque hoje, como eu falei aqui para vocês, hoje você produz conteúdo muito fácil, você produz conteúdo de uma maneira barata e que se conecta com o consumidor. E as grandes produtoras de conteúdo ainda precisam de recursos para produzir conteúdo de qualidade. Então esse é o grande dilema. Mas o desafio nosso é fazer com que os conteúdos sejam atrativos para a audiência e para as marcas. Se não tiver audiência, Deise, Bruno, é difícil a gente conseguir investidor. Senão, a audiência não é um índice a mais, um percentual a mais na grade. A audiência é definitivamente se tornar relevante para aquele consumidor que consome de fato esse conteúdo. Nesse caso eu penso em audiência no âmbito da TV 3.0 como algo, e aí eu estou falando também, incluindo a publicidade e a propaganda, como algo que você vai viver, é uma experiência. Porque vamos pensar no áudio imersivo, vamos pensar na realidade virtual, na realidade aumentada que é possível você utilizar, né, esses recursos, essas ferramentas na televisão 2.5, mas especialmente na TV 3.0, IoT. Então, eu acho que para o campo da publicidade e propaganda, eu sinto que pode ter uma experiência diferenciada. A experiência é sempre a experiência do produto, né? O cliente que está ali tentando encontrar o produto do seu interesse, mas eu acho que, de certa maneira, abre-se aí um leque de possibilidades criativas. A gente falou sobre a multissensorialidade, né? A multissensorialidade, você Exato. poder assistir uma propaganda de uma marca de perfume e poder sentir, né, através ali do Moodle, né, que é a ferramenta que permite isso, você poder sentir o perfume, você poder, enfim, ter experiências multissensoriais relacionadas à propaganda que você assiste. Exato, vai ser uma nova forma de consumir conteúdo e a propaganda tem que fazer uso dessa tecnologia. Agora você citou uma palavrinha desde que me chamou a atenção e que faz total diferença: criatividade. A essência da propaganda é a criatividade. Não adianta nós termos a tecnologia à nossa disposição se nós não tivermos criatividade, se nós não tivermos gente com repertório, com qualidade técnica, com criatividade. E o Brasil é muito bom nisso, né? É considerado Exatamente. um dos países mais criativos do mundo, mais premiados do mundo no âmbito da publicidade e da propaganda. Antes de vir aqui bater esse papo com vocês, eu assisti uma palestra no auditório número 2 sobre tecnologia, inteligência artificial. E os palestrantes, apesar de ser das áreas técnicas, eles falaram várias vezes: precisa ter criatividade para utilizar a tecnologia a favor das marcas e a favor do consumidor. A gente não pode perder o foco de que o consumidor precisa ter essa experiência e essa experiência precisa ser boa para ele, para as marcas fazerem uso desse engajamento. Perfeito. Tá bom. Bom, para a gente concluir, a gente sempre pede para o nosso convidado trazer uma dica de livro, de filmes para o nosso público. Eu não sei o que você preparou para a gente está curioso. Olha, eu trouxe uma dica de um livro aqui que eu acabei de ler, que eu achei sensacional, chama-se Rápido e Devagar, e o autor é o Daniel Kahneman. E ele fala dessa... Esse livro é sensacional. É sensacional, exatamente. Sabe, Bruno, eu parei de usar, eu comecei a usar o Waze de uma maneira diferente. Porque, segundo o autor, o nosso cérebro ele é físico. Então, ele sempre vai facilitar a nossa vida. Então, às vezes eu saía do escritório e ia até a minha casa e colocava no Waze sem mesmo saber no caminho. Só para saber quanto tempo chegaria na minha casa. Então, isso acaba inibindo Eu faço isso o tempo todo. Exatamente, a gente pensar, a gente raciocinar. Então, há momentos que você precisa usar a tecnologia para facilitar a tua vida, mas há momentos que você precisa usar a tecnologia para despertar a sua criatividade. Isso é mais cansativo, exige mais esforço, mas é fundamental para a gente exercitar nosso cérebro e fazer com que a gente tenha repertório para ter conversas como essa aqui, tão prazerosa com você e com o Bruno. Puxa, Silvio, foi uma honra, né, Bruno? Foi uma honra recebê-lo aqui conosco. Volte mais vezes, você está super convidado. A gente quer discutir, é um tema que dá altos papos e a gente quer continuar discutindo. Muito obrigado, Muito obrigada. Deise, obrigado, Bruno. E, de novo, a APP e a SET estão juntas em preparar e capacitar profissionais para esse novo mercado que nós estamos vivendo. Obrigada. Obrigado, Silvio. Bom, este programa foi gravado na 7 Expo, no estúdio montado pela Vem TV. Produção executiva da Raquel Pazin, da Luana Bravo. Direção de imagem, Giovanni Fernandes. Produção, Matheus Santos e Raquel Pazin. Coordenação, Luana Bravo e Tito Liberato. Com a participação do Silvio, né? E apresentado por Bruno Martins e Deise Feitosa.
Obrigada a você e esperamos você no nosso próximo episódio. Você é sempre muito bem-vindo aqui no SETcast.